Olá, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindas à live, a terceira live da série Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje com um conto muito especial, fortíssimo, Barba Azul. Sim, nós estamos entrando no segundo capítulo do livro Mulheres que Correm com Lobos, tá? Olá, Oi, Angel, bem-vinda. Olá. Oi, Tagaroli, não sei como pronuncia. Tá. Sejam bem-vindas. Bem-vindas. Então, nós estamos hoje, né, no segundo capítulo do Mulheres que Correm com Lobos. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós estamos fazendo uma jornada, né, pela live. Uma jornada pela live. Uma jornada por lives, né, mas uma jornada pelo livro Mulheres que Correm com os Lobos, né. Então, nós tivemos nós falamos os dois contos e agora nós estamos indo para o terceiro conto, que é o segundo capítulo, né. Nós vamos aos poucos. Esse é um livro extremamente profundo. Eu gosto de começar avisando, essa série de lives, ela não substitui a leitura do livro, tá? Esse conto mesmo, por ser um conto mais extenso, nós não vamos lê-lo na íntegra, e é ideal ler os contos, porque traz muito do inconsciente, né, cada conto. Mas nós vamos falar num apanhado geral, nas questões principais, e aqui a gente vai trazer uma linguagem nossa e é uma experiência que a gente tem também com roda de mulheres, porque faz 2 anos, né, que nós desenvolvemos roda de mulheres, né, círculos de mulheres, roda de mulheres, que trabalham com mulheres que correm com os lobos. Então a gente traz essa experiência também aqui para a live, né, que nós temos aqui no Tecendo Essência. Então, como é um conto longo, tem muita coisa para falar dele, nós já vamos começar logo de cara, ok? Segundo capítulo, Barba Azul. O capítulo ele chama A Tocaia do Intruso, o princípio da iniciação. Então, eu vou falar rapidinho de como é esse conto, né? Primeiro, conta a história, né? Que lá com umas freiras tem um filhotinho que elas guardam como uma relíquia de uma barba azul. E que essa história é verídica. Conta que há muito tempo atrás, né, havia um grupo, né, de mulheres, uma família, né, com moças e tudo mais, e dentro daquela cidade havia um homem muito poderoso, né, que tinha que tinha uma propriedade e tudo mais, tinha bens, e ele queria se casar, né? Só que as pessoas não gostavam muito dele, tinha alguma coisa muito estranha. E ele tinha uma barba azul, né? Esse homem, né, como ele queria se casar, ele começou a cortejar, né, dentro dessa família nobre, as irmãs, né? 3 irmãs. 3 irmãs, exatamente. Obrigada pelos detalhes, né? Ele começou a cortejar 3 irmãs, levava para piqueniques, mostrava, né, todo gentil, né, tudo que ele poderia fazer por elas, né? Mas elas olhavam e falavam, tem alguma coisa estranha, com essa pessoa, essa barba azul tá muito estranha, né? Todas as irmãs viam isso. Só que ele foi indo devagarinho, foi conquistando, foi levando para passeios. As irmãs mais velhas continuavam um pé atrás com ele, né? Falou assim, não, tem alguma coisa esquisita, santo não bate por algum motivo. Mas a irmã mais nova começou a se seduzir por tudo aquilo. Afinal, ele realmente parecia um cavalheiro. Ele levava para piqueniques, oferecia as mais belas, saía com elas, né, os mais belos lugares, né? Então elas estavam seduzidas ali, e a irmã mais nova começou a ficar encantada. Ela assim, essa barba não é tão azul assim. E aí ele esperto, começou a ver que a irmã mais nova estava ali, mas entrando na dele, ele falou, bom,
é essa daí. Eu vou cortejá-la e vou pedir ela em casamento. E ele fez a proposta, pediu e ela aceitou, né? Mesmo as irmãs, a mãe, falando, olha, tem alguma coisa estranha, ele não tá tão legal assim, tá bem estranho. Mesmo assim, ela aceitou. E ele foi, casou com ela e foi morar num lugar, né, que é no palácio dele, né, um palacete maravilhoso, cheio de riqueza, tudo que ela queria ela tinha, era assim, da melhor, tudo que ela tinha do bom e do melhor, né, imagina, uma vida maravilhosa. E ela continuou vivendo com ele, né, tranquilamente, até que um dia não, até que um dia, né, ele foi viajar, ele teve que viajar. E ele falou para ela, é o seguinte, eu vou viajar, vou te deixar sozinha aqui em casa, né? Só que eu vou te dar as chaves, né, de toda a casa, você vai poder administrar tudo enquanto eu tô fora. Só que tem uma chavinha que você não vai abrir, né? Uma chavinha que você não vai usar, que é essa chavinha, uma chavinha pequenininha, dentro do molho de chave de todo o palácio ali, todo o palacete que eles moravam. E falou que ela poderia trazer a família dela para casa, que ela podia andar por toda a casa, ficar à vontade, desfrutar tudo que tinha na casa, né? Porque era um castelo, na verdade, né? Menos a porta que tinha aquela chavinha. A porta da chavinha. Né? Que ela nem sabia que porta era. Aí ela chamou, um dia ela tava lá fazendo no dia a dia, ela falou assim, eu tô tão sozinha aqui, né? Eu vou chamar minhas irmãs para passar um tempo comigo, né? Pra gente conversar, botar fofoca em dia. E ela convidou as irmãs dela para vir para visitá-la. E aí ela, conversando com as irmãs, contou o que aconteceu, que ele foi viajar e que deixou ela lá, e que ela tinha um molho de chaves, só ela não podia abrir a porta daquela chavinha. Pra que ela fala isso? Curiosidade feminina. Exatamente, elas queriam saber qual que era a porta que não poderia ser aberta. E aí elas fizeram um jogo, começaram a brincar, vamos fazer um jogo para te passar um tempo, vamos tentar achar quais são as portas de cada chave. E elas começaram pela casa toda, foi tentando todas as portas, fechando, até que elas pegaram a chavinha pequenininha e descobriram qual era a fechadura que era a porta da chavinha. Uhum. E aí quando elas já estavam quase desistindo, né? Deu até um barulho de um rangido numa porta bem embaixo. E aí uma das irmãs, né, na verdade, que foi abrir, né? Uma das irmãs que falou, eu vou abrir. Aí, quando começa a abrir, todas lá, ali para olhar, abriu a porta. Tudo escuro, tudo escuro. Ela pega, acende uma vela, né? E aí o que ela vê? Mulheres mortas e sangue. Muito sangue. Imagina, eram as esposas antigas do Barba Azul. As ex-mulheres do Barba Azul. Aí o que ela lembrou? Ele mata as ex-mulheres dele. Gente, pensa numa mulher com medo. Ela tava com medo. Aí o que ela fez? Desesperada. Fechou a porta e falou, pelo amor de Deus, eu não pode pensar que eu abri essa porta. Aí o que ela fez? Ela tentou trancar. Começou a jorrar sangue. Começou a jorrar sangue na chave, não parava mais de jorrar sangue. E ela tentou esconder aquilo. Aí ela pegou, colocou no guarda-roupa, né? Jogou no guarda-roupa dela. Antes disso, ela tentou estancar o sangue, né? Foi na cozinha, pegou cinzas, tentou... Tudo que ela podia para estancar o sangue, não parava de jorrar sangue da chavinha. Aí ela pegou, levou... Escondeu no armário. No armário. Aí no armário, no início, parecia que tinha começado, né? Aí com o tempo começou a escorrer sangue do armário. E nessa, adivinha quem... Os vestidos dela. E nessa, adivinha quem volta?
bem naquele momento, porque, claro, né, Lady Murphy, a gente sabe, Barba Azul o marido retorna. o marido dela. Aí ele chega, Pergunta se tá tudo bem. Tá. Ela, claro, marido, tudo bem. tá tudo bem. E ele pergunta, onde estão minhas chaves? Ela, estão aqui. E entrega o molho. E ele, mas tá faltando uma chave aqui. Ela, é? Devo ter perdido quando eu estava andando a cavalo. Deve ter caído. Ele fica furioso. Então, nesse processo, né, quando ele fica furioso, ele percebe que ela abriu. Porque ele começa a perceber o sangue jorrando, não tinha como esconder. O sangue estava lá, né? Começou a mostrar. Ele fala, você sabe. E aí eles falam que você sabe e ela já sabe que ela vai morrer. Uhum. O que ela faz? Ela fica desesperada. Aí ela tem uma ideia. Ela fala, marido, por favor, marido, eu sei que você vai me matar, mas me conceda um momento para eu conseguir, para eu rezar e orar e falar com Deus para me redimir dos meus pecados antes de morrer, né? Aí ele, como ele é uma pessoa muito doce, muito boa, só que não, né? Mas ok, ele acho que falou assim, bem, já que eu vou ter que me matar, deixa eu conceder pelo menos isso para ela, né? Não, tudo bem, você vai, reza aí, que daqui a pouco eu volto para vir aqui te matar. Né? E ele deixa um momento no quarto rezando, tá? Enquanto ele prepara para matá-la, né? E ela aproveita esse momento porque as irmãs estavam escondidas, né? Elas lembram quando estavam escondidas. E enquanto ela estava rezando, ela avisava, perguntava para ela falava que se fingia que estava rezando, para o marido achar que ela estava rezando, e de vez em quando ela perguntava, irmãs, onde estão meus irmãos? Porque como ela sabia, as irmãs já foram lá e mandaram mensagem para os irmãos, para eles virem ajudá-la, né? E elas olhavam para o horizonte na janela, bem alto, e falavam assim, eles estão longe, nós não estamos conseguindo ver, eles não estão demorando para chegar. Aí ela continuava fingindo que estava rezando, até que ela perguntava de novo, irmãs, meus irmãos estão chegando? Aí elas olhavam, acho que tá vindo, tem uma nuvenzinha próxima, né? Parece que um movimento de um grupo chegando. Aí até que ela ficava rezando, até que as irmãs ficava perguntando, e cada vez mais próximo. O Barba Azul tentando entrar no quarto essa hora. E o Barba Azul já perguntando, Reza, tá demorando demais isso aí, gente. Ó, quantos pecados uma moça tem que ter? Haja pecado aí pra... Aí é que as irmãs avisaram que os irmãos chegaram. Quando os irmãos chegaram, eles correram com as espadas na mão, foram lá, entraram no quarto e brigaram, né? Mataram o Barba Azul e dividiram eles em diversos pedaços. Salvou o irmão menor e as outras irmãs também, né? E aí esses pedaços foram perdidos, né? Foram separados e a pontinha daquela Barba Azul que estão guardadas até hoje com as freiras. Gente, a gente fez um resumão da história. É muito importante, volto a frisar, é muito importante ler a história na íntegra e é muito importante ler o texto, ler o conteúdo do livro. Por quê? Porque a história ela tem alguns detalhes que trabalham no nosso inconsciente. Elas são chaves que abrem algumas sensações, alguns detalhes do nosso inconsciente que traz toda uma emoção, traz todo um sentimento, traz questões que nós até mesmo desconhecemos de nós mesmos. Então, não só essa história, mas todas as histórias a gente aconselha a isso. Mas ela é muito longa, para uma live vai ficar meio complicado lê-la na íntegra. Então a gente fez esse resumo para a gente entender o que é o principal aqui, os pontos, vamos assim, principais que a autora trabalha e que vai ajudar muito a gente no nosso autoconhecimento feminino, ok? Então, essa história, a primeira coisa que eu gosto de frisar, que eu acho importante, por que ela está no segundo capítulo,
né? Ela é uma das primeiras histórias. A gente viu que as duas primeiras histórias era praticamente um convite a um autoconhecimento, tá? Só que nessa grande jornada que a gente faz, a primeira história é uma história de aviso muito forte. É uma história que fala assim, vamos olhar para algo que está interno nosso. E vamos olhar para algo que pode nos matar. Olha só, porque é o Barba Azul. Na segunda história, no segundo capítulo. Nesse capítulo. Olha o impacto que tem esse capítulo, esse segundo capítulo. E é interessante também que fala da tocaia do intruso, o princípio da iniciação. Eu quero falar aqui, a gente entrar em contato com a iniciação feminina. A nossa primeira iniciação, que muitas vezes é uma iniciação de corte. É uma iniciação de realmente corte com uma inocência, corte com ilusões. É o momento que a mulher começa a crescer. Ela sai de uma infância, ela sai de um mundo onde tudo é maravilhoso para entrar numa consciência do mundo real. Ela começa a se tornar uma mulher. E o primeiro passo para isso, quando a gente analisa, até a gente vê a questão das deusas, a gente viu até as fases delas, a gente viu quão forte é essa fase de Perséfone, esse corte, o rápido de Perséfone, a menstruação, o corte com a mãe. Então, tudo isso representa a primeira iniciação feminina. E no Barba Azul é exatamente isso, a saída da infância e da ilusão para um mundo que, se você não ficar esperta, você pode morrer. E esse morrer, no sentido assim, você pode fazer conexões, você pode fazer caminhar para algo destrutivo dentro de você. Porque você tem que entender que mesmo dentro de você existe luz, existe sombras, né? E você tem que entender quais são suas sombras, qual é um predador interno. Dentro de nós, nós temos uma parcela de nós, esse predador interno, que a gente não pode deixar crescer, tá? Então, esse é o grande aviso dessa história. E por que a gente fala que é isso, né? Que tem esse aviso, né? Vamos olhar os pontos, detalhes dos pontos aqui, tá? Que é o que a gente traz, que marca muito essa iniciação. Primeira coisa, né? Quando a gente vê, logo no iniciozinho, a gente não fala das freiras, né? Vamos pensar, a freira aqui, ela está simbolizando um sagrado, e é freira, que é com essa questão do feminino, né? Uma consciência mais sagrada, algo mais... Eu tô falando da instituição, eu tô falando do simbolismo aqui, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Tá simbolizando isso. E mesmo dentro desse âmbito sagrado, vamos dizer assim, né? Consciência maior, vamos dizer assim, dentro disso existe um pedacinho de uma barba azul, né? Existe um pedacinho de algo que é essa relíquia, né? Que elas colocam essas relíquias. E existe esse pedacinho dessa relíquia e elas guardam como sagrado. É como se tem alguma pontinha ali que parece que seduz, né? Que tem aquela coisa, só que não é uma coisa que pode destruir, né? Alguma coisa que tá ali e que você não pode deixar crescer, porque ela pode te destruir, mas ela existe e a gente tem que mantê-la com cuidado, tá? Olhar, tá? Esse já é um aviso inicial. Ao menos no conto existe, mas está bem longe nas montanhas com as freiras. Que fique assim na nossa vida também, amém, né? E o que isso representa? O nosso inconsciente, algo que não está no nosso consciente. Na verdade, o Barba Azul é o predador do inconsciente. É o predador inconsciente, todos nós temos. E, gente, esse encontro ele não é só pro feminino quando a gente fala desse predador, tá? Ele é tanto feminino quanto masculino. Aqui tá falando sobre a humanidade, sobre o ser humano. Todo ser humano, dentro do seu inconsciente, ele tem um predador que ele precisa olhar, precisa tomar cuidado e precisa não ser ingênuo, encarar isso de fato.
Só que a história, como nós trabalhamos aqui, o feminino, ela entra numa vertente de como cuidar e olhar esse predador numa linguagem para o feminino, mas ele existe em ambos as energias, em ambos os sexos também, porque isso faz parte da estrutura humana, ok? Então, voltando com a questão, essa aqui, ao predador, né, interno, as freiras, desculpa, no conto a gente vê alguns personagens que são importantes, e uma coisa que a gente faz quando a gente lida com conto é saber que todos os personagens daquele conto fazem parte do nosso interno, tá? Existe duas formas de analisá-los, tanto no externo quanto no interno, é que a gente gosta de analisar a parte interna. Então, o Barba Azul, que representa o predador do nosso inconsciente, é uma parte, as irmãs são outras, os irmãos são outros, tudo ali, o próprio palácio ali, tudo está dentro de nós. Fala de partes de nós que eles estão querendo avisar como lidar com cada situação. Então, para começar, temos 3 irmãs, né? E uma mãe, que você não mencionou. Nos passeios. Eu mencionei até que tinha uma mãe, que a mãe também não gostava dele, eu acho. Nos passeios, que ele cortejava as 3 irmãs, a mãe foi junto. Sim. Né? E isso fala aí de uma mãe que também não está lá tão madura, não é uma boa orientadora para as filhas, né? Sim. E a grande questão também é que não havia o pai, né? Não menciona seu pai. Okay? Uhum. Então, voltando aqui, então tinha as 3 irmãs, a mãe não fala do pai, e elas iam aos passeios. São estágios de maturidade da consciência. Tá? Então, dentro de nós temos um pai e uma mãe que são nossos protetores, né, dentro de nós. Eles nos equilibram e nos orientam nas nossas ações. Se esses pais internos nossos, principalmente o pai que ele protege, a gente vai até ver isso em outros contos, se eles estão maduros, né, tanto o pai quanto a mãe, uma no emocional, o outro mais realmente na vida prática, vamos dizer assim, né, o pai e a mãe aqui separados, quando eles estão maduros, eles nos protegem realmente. É a nossa consciência mais sagaz, a gente aprendeu, a gente sabe olhar, né? Só que essa mãe, ela não consegue fazer a proteção. As filhas mais velhas, que simbolizam as consciências que já passaram um pouco, elas não são tão mais velhas como a mãe, que deveria ser mais atenta. Uhum. Elas também são um pouco atentas, mas ao mesmo tempo ela não consegue segurar a irmã mais nova. Porque ali a irmã mais nova que é a mulher despreparada, a mulher mais ingênua, mas assim, adolescente ainda. Se deixa levar deslumbrar, né? Pelos cavalos bonitos, enfeitados, pelo belo passeio, né? Então, representa esse olhar sem maldade nenhum para a vida. Falta a maturidade, falta um conhecimento a mais e esse cuidado interno. Então, tudo parece ser maravilhoso. E nem tudo que reluz é ouro, já diria aquela frase. Agora, a grande questão é assim, nesse ponto eu só quero salientar que não significa que nós não devemos ter um olhar belo para a situação, não significa que a gente deve ter um olhar bom para as questões. Não é isso. Não quer que a gente vire pessimista nesse sentido, tá? A grande questão é você entender a realidade, ter um olhar real para a situação e não um olhar fantasioso para uma situação, um olhar ingênuo, tá? A realidade sempre é o melhor caminho, sempre é a melhor arma, a melhor ferramenta. Tá? E as irmãs, ninguém ali conseguia ver a realidade. As irmãs, elas ficavam mais ou menos entre outra, mas se olhava e deslumbrava, mas elas não conseguiam olhar realmente o que estava acontecendo. E a irmã mais nova, ela não tinha essa força, né? Mostrava a fraqueza,
que ela estava, então ela olhava tudo com maravilha. Então ela foi se deixando seduzir. E o Barba Azul, muito astuto, ele sabia dos pontos fracos, então ele foi ali nos pontos fracos. Tá? Quando ela aceita se casar, toda vez que há um casamento, algum conto de fada, simboliza um novo patamar, tá? Simboliza uma nova fase acontecendo. É como se ela se permitisse, ela aceitou aquela situação e ela passou por uma nova fase, ela fez a união, ela aceita o predador. Tá? Só que o Barba Azul, ele não quer se unir a ela para gerar algo maior. Ele não quer se unir a ela para um equilíbrio, para uma evolução. Pelo contrário, o Barba Azul, ele não tem luz. Ele é totalmente sombra. Então, ele quer o quê? Sugar a luz dela, sugar a vida dela. Tá? E aí, ele se faz de bonito, mas ele é predador. Ele vai sugando ela. Até o momento que ele pode matá-la. Então, ele coloca ela num palácio, mas ela não pode sair do palácio. Ele dá a chave para ela, mas desde que ele saiba qual as chaves que ela tem que abrir. Ela não tem consciência do que ela quer, ela não pode escolher o que ela quer. Ou seja, ele dá a impressão de que ela pode tudo, mas existe um segredo. Tem uma chave que ela não pode usar. Né? Um segredo não pode ser aberto, né? Então, que liberdade é essa, né? E isso gera a curiosidade da mulher. E que grande defesa para a mulher a curiosidade, não? Sim, né? Dentro dessa curiosidade, né, é que ela começa a sair um pouco disso, mas até ela chegar aí, tem todo um grande processo. Porque precisa fazer um caminhar de maturidade. E de novo, a maturidade está nas irmãs mais velhas. São as mais velhas que ficam curiosas. Como assim tem uma chave que você não pode usar? De onde é essa chave? Vamos descobrir, vamos, né? É quase um vamos brincar, né? Mas é assim, não pode ter segredo, a gente tem que saber tudo, né? E aí ela se encoraja, vamos saber o que é. Só que nem sempre estamos tão preparadas para saber a verdade, né? Porque nesse processo, quando vem as irmãs, que ela chama as irmãs para casa, você entende que ela está começando a se reconectar com essa consciência um pouco mais velha. No primeiro casamento, ela está sozinha com o predador, né? Sozinha com o predador ela não tem força, ela vive como o predador quer, né? Vamos dizer assim, ela vive naquele ritmo e ele está tirando vida dela, tá? Ele porque ele não tem luz, ele tira toda a luz dela. É o nosso lado consciência destrutivo. Sabe quando, principalmente a gente pensa na adolescente, na nossa fase adolescente, a gente se encanta pelo que pode nos ferir, sabe? Esse processo de gostar do que pode ferir, do que pode, entre aspas, matar, esse buscar, assim, às vezes você escolhe, às vezes, questões que podem realmente te desequilibrar de alguma forma, né? Você vê algumas amizades, você se coloca em algumas situações, você parece que quer se colocar à prova. Você está amadurecendo, é um processo de amadurecimento, é um processo de mudança de olhar, mas isso tem que ser, você tem que ser muito bem preparada, por isso que tanto é muito importante nesse processo você ter uma base muito boa, porque você vai se colocar à prova e você precisa ter no seu inconsciente as irmãs mais velhas. E você tem que chamar ela para vir no castelo quando o predador dá uma saidinha. Porque é o momento que você começa a acordar e fala assim, nossa, aí vem a curiosidade. Eu acho que isso aqui não tá legal, tem alguma coisa que não tá dando certo. Tá? E eu falo que essa fase adolescente é uma fase que normalmente essa primeira iniciação é na adolescência, mas existem mulheres que não passam por essa iniciação nessa adolescência. E aí ela passa em outras fases,
tá? E ela se casa com Barba Azul também? Ela pode se casar com Barba Azul, porque aí o que a gente faz? Tudo que a gente não resolve no nosso interno, na nossa psique interna, e a gente não amadurece internamente na fase certa, a gente reproduz o nosso externo, tá? Porque a vida vai falar para você, é processo de amadurecimento, é processo de crescimento. Você vai ter que passar por isso, Xerri, não dá para fugir, tá? Faz parte de. Então, se você não passou de um jeito, você vai passar de outro, tá? Porque precisa haver uma continuidade de vida, não é uma punição, é um preparo, igual é um momento que se deixa a ingenuidade e se olha para a realidade. Enquanto você fugir da sua realidade, enquanto você colocar, você não olhar, você não encarar o predador, você vai desconhecer algo muito importante dentro de você mesmo e isso pode te matar. E dependendo do caso, se você transforma esse predador interno num relacionamento externo, né? Porque a gente sabe que nossos relacionamentos, tudo que acontece fora, ele está vibrando interno nosso, tá? Então, os nossos desequilíbrios internos tem um momento que ele gera desequilíbrios no externo. E você pode ter um relacionamento com um predador. Então, o teu predador interno acaba virando um predador real no na sua vida. Então, pode ter um relacionamento abusivo, um amigo, um relacionamento de trabalho, algo que pode te destruir, né? São aquelas pessoas que a gente chama de vampiras, né? Que elas estão ali para sugar realmente o melhor do outro. Relacionamentos até violentos, dependendo da situação, e precisam ser tratados com muito cuidado, porque não é só o agressor. Tem que saber, ela tem que estar preparada para chamar as irmãs e os irmãos. Ela tem que estar preparada para encarar a verdade e passar por esse primeiro processo de iniciação. Não é fácil fazer cortes, não é fácil, às vezes, a gente olhar a realidade. Às vezes a gente tem que se colocar pequena e falar assim, qual é a realidade? E isso sangra, olha o símbolo da chave. Uhum. Porque quando ela abre, ela olha, a primeira coisa que quando ela abre a porta, ela olha, ela vê o quarto escuro, ela não enxerga nada, né? Ela começa a ver sangue. Mas ela não sabe o que tá ali, até ela acender a vela. Quando ela acende a vela e vê realmente, e o símbolo da vela é incrível, é muito importante, isso tem outros contos, tem até no conto da psique, é muito forte, né? Quando a mulher olha, e esse poder de ver a realidade, né? É o primeiro passo para a autocura. É o primeiro passo para você abrir. Você ilumina o que está escuro, você ilumina as sombras. As sombras não te matam mais, as sombras viram algo que pode te fortalecer, porque você vai saber lidar com elas. Você começa ali a saber lidar com o predador. Tá? E sozinha você não consegue. Tem consciências internas que você precisa acionar. Aí você começa a trabalhar com outras consciências. Então, ali as irmãs começam a ajudá-la nesse sentido. Então, nesse processo, aí ela fica mais esperta. Gente, Atena, eu sou Atena, estrategista. Naquele momento é a porção mulher que é o que? A mulher adulta. Ela não vai agir mais como criança. Ela sabe que ela não tem força de sozinha. Então, o que vem? Vem a mulher adulta, é estratégia. Minhas irmãs chamam meus irmãos, que é o lado masculino. O irmão dela, que são o ânimos bem equilibrado, que vem defendê-la daquele predador. A Angel fez uma pergunta. Como identificar o sabotador interno, o barba azul interno, predador? É uma questão que você tem que... É uma questão... Cada um tem sua, tá? Mas ali tá muito voltado para suas sombras e buscar o que eu não estou olhando para mim mesmo. O que eu faço que tá me destruindo, vamos dizer A assim. chave no conto tá assim... As irmãs mais velhas falam,
Até que é legal, né, sair com ele, mas eu jamais ficaria com ele. Aquela barba azul, não dá, né? As amigas às vezes falam isso, na sociedade, a sociedade inteira fala isso. O Barba Azul ele era conhecido como um mágico fracassado, né? E ele leva as irmãs para um passeio, cortejando elas, né? Até que a irmã mais nova começa a dizer: até que não é tanto assim. Quando a gente faz isso, quando a gente sabe aquele instinto, assim, não, aquela pessoa não é legal, aquele cara, ele fez algo que não é honesto, que não é justo, ou, enfim, aquela coisa que a gente sabe. E aí começa a conhecer a pessoa, o tempo vai passando e você começa a dizer: mas até que ele é bonitinho, né? Até que. Sabe quando você começa a baixar a sua guarda? Aí é que tá o predador interno. Não só em relacionamentos, mas quando você olha para você, você se analisa internamente, você sabe que tem coisas que não são boas para você. Sabe quando você tem tendências que você pensa, quando você olha para você, você fala: gente, isso aqui não faz bem para mim. No caso, O um relacionamento abusivo, que não faria bem. Né? Mas assim, mesmo sozinha, entendeu? É um relacionamento. Claro, né? Você vê o externo, mas temos comportamentos autodestrutivos que às vezes a gente coloca com lente de cor-de-rosa, a gente dá desculpa pra gente mesma, mas aquilo é algo que a gente precisa encarar, tá? Que às vezes enquanto a gente não passa por aquilo, a gente vai dando desculpinha na nossa vida. E tem coisas que são mais fáceis de serem encaradas e tem coisas que demoram, entendeu? É um processo, tá? Então, a gente até fala do diário, do autoconhecimento, é começar a colocar: olha, eu quero isso, eu sei que isso vai fazer bem pra mim. Por que eu tô me sabotando? Tá? O que eu faço que me saboto para isso? Esse pequeno sabotar, essa primeira questão, e não é pra gente ser dura com a gente mesmo, é só o processo do conhecimento, tá? Da gente entender a verdade em nós mesmos. E aí, acender a vela, né? Quando a gente acende a vela, a gente fala assim: nossa, eu tenho isso em mim. Isso não é legal, entendeu? Isso que eu faço, eu coloco como uma coisa boa, mas eu sei que é isso que está me prejudicando. Então, e é entender o grau daquilo, se aquilo vem de uma coisa pior, tá? Será que isso está trazendo no externo? Sempre a comparação com o externo ajuda, porque às vezes é uma coisa que está interna. Mas assim, o que eu estou gostando? O que eu estou fazendo? Será que isso está me ajudando, está me prejudicando? São pequenos atos que a gente faz, que a gente se auto-sabota, e às vezes essa auto-sabotagem mina até a nossa saúde, mina o nosso bem-estar e mina a nossa vida real. Né? Quando a gente vê no final do tempo, você fala assim: nossa senhora, eu me sabotei totalmente, aquilo lá acabou com a minha energia, aquilo lá acabou com a minha estrutura e eu não consegui evoluir. Como é pesada essa energia, né? A gente vai ficando. Eu tava tensa, eu me percebi agora, assim, você falando, eu tensa. Eu falo: nossa, essa vibração do Barba Azul é muito forte, né? É densa. É densa e assim, não tem como você falar que não é sua. É sua. E a primeira coisa que você tem que fazer com o Barba Azul não é atacar ele de frente. Porque não é você que vai conseguir lutar com ele, você tem que chamar seus irmãos. Você tem que usar o quê? Sabedoria. Você tem que usar estratégia, você tem que conhecer, você tem que falar para ele: olha, eu vou rezar um pouquinho, espera aí que enquanto você vê. Que é autoconhecimento mesmo, estratégia, entender o que... É buscar tempo. Tem que buscar Às vezes a gente precisa de um tempo para tomar determinada decisão, ou mesmo você toma uma decisão, mas você precisa de um tempo para agir, né?
E às vezes é necessário falar para o Barba Azul que vai rezar enquanto está chamando os irmãos, E né? nesse processo, se a gente for pensar no prático, é realmente falar assim, olha, até onde eu posso ir, tá? Porque a mulher não Ser tem a real. força física para lutar com o Barba Azul e vencer, né? Ela E nós nunca vamos vencer, assim, matar totalmente, porque ele mora em nós. São sombras e são coisas que a gente vai sempre ter que estar em alerta. E aí é olhar para a realidade. A gente não fingir, a gente não dar desculpa para a gente mesmo, a gente não inventar uma coisa para uma história bonitinha para nós mesmos e aquilo não existe. A gente tem que estar sempre se perguntando. Mas uma vez que a gente tenha passado pelo processo do Barba Azul e que tenha ficado lá só um fio de barba no alto das montanhas, no convento, né? É possível a gente não cair mais na armadilha do Barba Azul. E fica a barba apenas como uma relíquia ali para a gente lembrar, né? Lembrarmos que não é para florear, né? Não é para dizer, ah, mas talvez não seja tão ruim assim. Não. Nós já passamos por isso. Nós já fomos iludidas pelo Barba Azul e já estamos vacinadas, né? É quando a gente reconhece o nosso amor próprio. Quando a gente faz brilhar o que está escuro, entendeu? A verdade, lembra? O que ilumina, o que nos salva do Barba Azul é encararmos o que é verdade, não é nem o que é muito, não é nem o positivismo e também nem o pessimismo, que você você dá toda a tua energia para o Barba Azul. Então, encara a sua verdade. O que eu estou me sabotando? O que realmente eu não estou querendo? Ele vem de diversas formas falar com a gente e a gente começa a entender. Então, observar o que tá, onde a sua energia está ficando sendo esgotada, se está sangrando. O sangue é o que mostra, a chave está com o sangue. O sangue é a chave, é o caminho que você tem que ter. O sangue representa o quê? Energia vital, né? O sangue. Você Então, onde começa a você está perceber perdendo que energia vital? É ali que mora o Barba Azul. E aí você vai ter que olhar com realidade. E a realidade não é bonita, tá, gente? Se vocês estão querendo olhar o Barba Azul e falar assim, mas é só uma barbinha pequenininha, não, o Barba Azul não é bonitinho, não, tá? Você vai olhar pra você e você vai falar, cara, eu sou assim, sou. Isso tá acontecendo é por minha culpa. Eu tô. E eu vou me encarar. A realidade não é bonitinha, não, tá? E é bom a gente olhar, porque a gente essa realidade vai ser o primeiro passo para a gente chamar os nossos irmãos, porque a gente iluminou. E aí quando você encontra, você fala assim, eu consigo esse problemão que é um Barba Azul inteiro, que é a pessoa inteira, os irmãos cortaram em vários pedacinhos. Quer dizer, eu consigo começar a desmontar esse Barba Azul e entender, vamos encarar isso aqui agora. Eu sei que eu tenho esse problemão na minha frente, que eu tenho que olhar. Mas eu vou olhar para esse ponto, depois eu vou olhar para esse, depois eu vou olhar para esse, e eu vou amadurecendo a minha consciência, olhando para a realidade e me fortalecendo na mulher que sou, tá? Angel, eu espero que tenha dado para responder. A gente foi respondendo, já foi falando do conto junto, né? Falando dos diversos olhares, o interno e o externo, que a gente tem que ter, que tudo isso é sinal do Barba Azul. O que a gente falou aqui foi uma pincelada, tá? Porque é um conto extremamente profundo. Numa live é só para a gente ter uma noção que ele existe em nós
e que o sangue, né, quer dizer, a perda da nossa energia vital é o primeiro sinal que a gente deve ir para o norte para achar o Verbo Azul. E a chave é a verdade, olhar com a verdade, tá? Então esses são 3 pontos importantes. Tá? Ele pode estar tanto externo quanto interno, porque o nosso reflexo do interno é o externo. Agora, o importante é a gente saber que nós temos forças e estruturas internas para lidar com ele. Basta a gente encarar de verdade e acender a vela para olhar a realidade e não ficar fingindo que nada existe, que tá tudo bem. Leiam um conto, leiam um capítulo, é enriquecedor. Esse capítulo, eu acho que assim, esse capítulo deve ter ser lido pelo menos umas 3 vezes, tá? Ele tem muita coisa importante, ok? É muito forte. É muito forte. Aqui foi realmente um breve passar. Esse é um capítulo que nas rodas de mulheres a gente fala muito também relacionamentos abusivos. A gente fala também sobre o feminino, né, subjugado. Tem muita coisa que pode tirar dessa energia Barba Azul, né, quando a gente pensa no macro, né, numa questão social. Tem muita coisa que dá para ser tirado do Barba Azul. Mas aqui o nosso principal foco é falar do nosso interno, do nosso feminino, da nossa vibração feminina, para a gente ir ajudando nesse reconectar, nesse despertar da essência feminina sagrada, tá? Então a gente sempre foca nesse caminhar, mas por favor leiam que é maravilhoso. O livro todo é maravilhoso, mas esse capítulo ele merece ser lido por toda mulher. É um alerta, gente. E semana que vem voltamos aqui, sexta-feira, 20 horas, no Instagram do Tecendo Essência, @tecendessência. Provavelmente vai ter uma questão... Para mais um conto. E vai ter, já avisando o pessoal de sexta-feira, que talvez tenha alguma coisinha especial nessa sexta. A gente vai avisar, pode deixar, tá bom? Lua cheia, vai ser bem, bem legal a próxima sexta. Então é isso. E avisar também já que durante a semana, de segunda a sexta, às 20 horas, tem live aqui no Instagram. Ao meio-dia também tem live com meditação. Tem live com meditação. A gente está fazendo direto meditações e nós não deixamos gravado, gente. Essas lives da noite a gente deixa gravado, a gente vai postar depois. As meditações do meio-dia não. Tá? Elas são para acompanhar, ok? E nas lives da noite, acho que terça, quarta e quinta, a gente vai trazer a Leila como convidada de novo para falar sobre maquiagem. Sim, poder da maquiagem. A gente vai acionar as maquiagens com as deusas, vai ser bem legal, né? Com a essência feminina, bem legal mesmo. Ela fala de uma visão até da maquiagem xamânica, né? Ela tem toda uma visão de o que significa você pintar o olho de tal maneira. Vai ser bem interessante. Legal. É a maquiagem numa questão de conexão energética também, para transformar algo. A gente vai trabalhar como ativar cada vez mais o feminino e o que você precisa ativar de cada deusa, né, de cada energia feminina, para te ajudar no seu equilíbrio do feminino. Vamos relacionar maquiagem, animal de poder e deusas. Nossa, uau! Beleza! E é isso. Obrigada por ter assistido, gostou do vídeo, curte, deixa um comentário, se tiver alguma dúvida, pergunta e compartilha para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Gente, boa noite, bom final de semana. Boa noite.